Nós olhamos para a grande pirâmide de Gizé e pensamos que a conhecemos. Por milhares de anos, ficamos diante daquele colosso de pedra, ouvindo sempre a mesma história, uma narrativa simples e confortável. É a história de um faraó todo-poderoso, de dezenas de milhares de escravos e de 20 anos de um esforço sobre-humano para erguer seu túmulo eterno. É a história que está nos livros escolares, que os guias turísticos repetem incansavelmente, a base sobre a qual carreiras inteiras de egiptólogos foram construídas. Mas essa história, tão familiar e aceita, começa a ser questionada, uma narrativa que talvez não se sustente quando confrontada com a fria e implacável matemática. Eu serei o seu guia por este mundo de verdades escondidas. Em vez da picareta de um arqueólogo ou de um papiro amarelado, nossa ferramenta hoje será o axioma, um sistema analítico capaz de processar montanhas de dados para revelar o que está oculto aos olhos humanos. Não vamos lidar com suposições, apenas com números, física e lógica. Nossa investigação começa com uma pergunta fundamental. O homem da Idade do Bronze poderia ter construído a Grande Pirâmide? A resposta que encontraremos vai abalar as suas certezas mais profundas. Este é o primeiro capítulo da nossa jornada. Vamos, por um instante, aceitar a versão oficial como um ponto de partida. A egiptologia nos diz que a pirâmide de Quéops foi erguida em cerca de 20 anos. Ela é composta por aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra. O peso total da estrutura ultrapassa 6 milhões de toneladas. Cada bloco pesa, em média, 2,5 toneladas, mas existem gigantes de 70 e até 80 toneladas. A força de trabalho era, basicamente, um exército de camponeses, ocupados em seus campos 9 meses por ano. Apenas nos 3 meses de cheia do Nilo, eles poderiam ser convocados para obras do Estado. Parece fazer sentido, não é? Milhares de pessoas, muitos anos de trabalho. Parece lógico, mas a verdade, como sempre, está nos detalhes. E, no nosso caso, ela está em um simples cálculo aritmético. Nós inserimos esses dados oficiais no axioma para realizar um teste de estresse no modelo logístico. O sistema precisava responder a uma única pergunta: qual era a velocidade de trabalho real, necessária para terminar o projeto no prazo? O resultado foi estarrecedor. Para terminar a pirâmide em 20 anos, trabalhando 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem um único dia de folga, os construtores teriam que extrair, transportar, dar acabamento e assentar perfeitamente um bloco a cada 2 minutos e meio. Um bloco a cada 150 segundos. Dia e noite, no verão e no inverno, durante 20 anos seguidos. E não estamos falando de tijolos, estamos falando de rochas de toneladas que primeiro precisavam ser cortadas da montanha, depois entregues a quilômetros de distância e finalmente erguidas a uma altura de quase 150 metros. A visão convencional nos apresenta esse cenário, mas vamos explorar se ele realmente se alinha com o que conhecemos das leis da física. Vamos dividir esse ciclo impossível, começando pela extração. A maior parte da pirâmide é de calcário retirado ali mesmo, no platô de Gizé. Mas para as câmaras internas e o sarcófago foi usado o granito superduro de Assuã. As pedreiras de Assuã ficam a mais de 800 quilômetros ao sul de Gizé. As ferramentas que os egípcios possuíam eram primitivos cinzéis de cobre e esferas de pedra. O cobre é um metal muito macio, completamente inútil contra o granito. Nós pedimos ao axioma para simular o processo de extrair um único bloco de granito de 70 toneladas, usando apenas essa tecnologia. A simulação mostrou que, para arrancar um bloco desse tamanho, seriam necessários anos de trabalho contínuo de milhares de homens. E existem dezenas de blocos assim na pirâmide. Todos eles precisavam ser extraídos dentro daquele cronograma absurdo. Este é o primeiro colapso logístico, o que nos leva à segunda etapa, o transporte. Como levar um monolito de 70 toneladas de Assuã para Gizé? A versão oficial diz, em barcos pelo Nilo. Mas que barcos poderiam aguentar esse peso? Estamos falando de embarcações frágeis de junco e madeira, unidas por cordas.
O axioma analisou todos os dados conhecidos sobre a construção naval do Antigo Egito. A conclusão é clara, já que não existe nenhuma evidência de navios capazes de transportar cargas com mais de 30 toneladas. O transporte desses gigantes pelo Nilo é um mito, sem qualquer base em cálculos de engenharia. E quanto aos milhões de blocos de calcário? Dizem que usaram trenós de madeira. O axioma calculou o impacto ambiental disso. Para criar trenós suficientes, seria preciso derrubar todas as florestas do Egito e do Líbano, causando uma catástrofe ecológica sem precedentes, da qual não há nenhum vestígio. Este é o segundo colapso logístico. Resta então a etapa mais impressionante, a própria construção. Como erguer os blocos? A teoria mais popular fala de uma rampa gigante, mas a matemática, mais uma vez, é impiedosa. Para manter um ângulo suave, uma rampa reta até o topo da pirâmide teria mais de 1,5 km de comprimento. Os cálculos mostram que construir tal rampa exigiria mais material e trabalho do que a própria pirâmide. E a pergunta principal: para onde foi essa estrutura colossal depois? Evaporou? Milhões de toneladas de pedra simplesmente sumiram sem deixar vestígios. Outras teorias, como a rampa em espiral, são ainda piores, pois cobririam as faces da pirâmide, tornando impossível manter a precisão geométrica que vemos hoje. Com tantas perguntas em aberto, a narrativa convencional sobre a construção da Grande Pirâmide nos convida a explorar outras possibilidades. Ela contradiz a matemática, a física, a logística e o bom senso. O grande trabalho não poderia ter sido feito por aqueles a quem é atribuído. E isso nos leva à pergunta mais inquietante de todas. Se não foram eles, então quem foi? E mais importante, como? Na primeira parte, colocamos em xeque o mito da força bruta com uma análise de números surpreendentes. A matemática nos mostrou que a história oficial, com seus exércitos de trabalhadores e ferramentas primitivas, é um castelo de cartas que desmorona ao primeiro sopro da lógica. A questão do quem construiu a pirâmide permanece, mas a pergunta ainda mais profunda é: como? Se o enigma da Grande Pirâmide não é uma questão de quantidade de braços, talvez seja uma questão da qualidade da mente por trás do projeto. O foco da nossa análise agora muda do trabalho impossível para a precisão impossível. Abriremos o sarcófago onde não repousa a múmia de um faraó, mas um artefato muito mais valioso: a inteligência de seus criadores. Uma inteligência que pensava em categorias inacessíveis ao homem daquela era. Este é o segundo capítulo da nossa investigação. E seu nome é A Geometria dos Deuses. Quando falamos em precisão, não estamos nos referindo a um assentamento de pedras bem feito. Estamos falando de engenharia de precisão em escala planetária, congelada em rocha. Vamos começar pela base. A pirâmide de Quéops assenta sobre uma fundação de rocha com mais de 53 mil metros quadrados. É a área de 10 campos de futebol. Pois bem, essa fundação gigantesca foi nivelada com um desvio que não ultrapassa 2 centímetros. Visualizar essa tarefa é um exercício de humildade. Você não possui níveis a laser, teodolitos ou qualquer instrumento moderno de topografia. Você tem apenas visores primitivos e, segundo nos dizem, ferramentas de cobre. A egiptologia oficial sugere a teoria do nível de água. Supostamente, os construtores cavaram uma rede de canais, encheram com água e usaram sua superfície perfeitamente plana como referência. Parece engenhoso, não é? Nós inserimos essa hipótese no axioma para uma simulação hidrodinâmica e climática. O sistema considerou a temperatura média no platô de Gizé, a velocidade do vento, a insolação e a porosidade do calcário. O resultado destrói completamente essa bela teoria. Em uma área tão vasta, a evaporação da água ocorreria de forma desigual, criando erros de centímetros por dia. O mais leve dos ventos criaria ondulações, distorcendo o nível. E a água inevitavelmente vazaria para o calcário poroso. A simulação do axioma mostra que a probabilidade de atingir a precisão observada com este método é insignificante. Os criadores usaram um método diferente, muito mais avançado, cujos vestígios nós não vemos ou não conseguimos compreender.
Mas isso é apenas a fundação. O verdadeiro milagre começa quando olhamos para cima. A Grande Pirâmide está orientada para os pontos cardeais com uma precisão fenomenal. Suas faces apontam para o norte, sul, leste e oeste geográficos verdadeiros. O erro é de apenas 3/60 de grau, o equivalente a 3 minutos de arco. É uma precisão que construtores de catedrais medievais, com as melhores bússolas de seu tempo, invejariam. A bússola, aliás, era desconhecida no Antigo Egito e aponta para o polo magnético, não o geográfico. Como eles conseguiram isso? A teoria diz que observaram as estrelas. O axioma calculou o erro desse método, considerando a refração atmosférica. O veredito foi desanimador. Mesmo em condições perfeitas, o erro seria de, no mínimo, 1/4 de grau. 5 vezes maior do que o que vemos na realidade. Agora, vamos dos contornos gerais para os blocos individuais. Originalmente, a pirâmide era coberta por 144 mil placas de calcário branco, polido até um brilho espelhado. Elas eram encaixadas de forma tão justa que a fenda entre elas não passava de meio milímetro. A lâmina de uma faca não entra nesse espaço. A dimensão disso é difícil de compreender. O que vemos ali se assemelha mais ao ajuste de peças em engenharia mecânica de precisão do que à alvenaria tradicional. Para conseguir isso, cada uma das 144 mil placas precisava ter faces perfeitamente planas e ângulos perfeitamente retos. Como isso foi feito com serras de cobre e areia? A análise do axioma mostrou que seriam necessários séculos de polimento manual para cada bloco individualmente. O auge dessa precisão impossível está escondido dentro da pirâmide, na chamada Câmara do Rei. As paredes, o piso e o teto são feitos de granito de Assuã, um dos minerais mais duros da Terra. Mas o artefato principal é o sarcófago. Esculpido em uma única peça de granito de 3 toneladas, ele é uma obra-prima tecnológica. Suas superfícies internas são perfeitamente planas. Seus cantos internos são perfeitamente retos, como se tivessem sido fresados por uma máquina moderna de controle numérico. Mas como? Qualquer ferramenta de impacto deixaria cantos arredondados e uma superfície irregular. O que vemos aqui é outra coisa. A descoberta mais impressionante veio do engenheiro Christopher Dunn. Ele encontrou dentro do sarcófago e em outros artefatos de granito as marcas de perfuração tubular. O mais revelador são as ranhuras em espiral deixadas pela ferramenta. A análise dessas ranhuras mostra que a broca penetrava no granito a uma velocidade centenas de vezes maior que a possível com perfuração manual. O axioma calculou os parâmetros físicos necessários. Para cortar granito com essa velocidade, a broca precisaria girar em altíssima rotação sob uma pressão de toneladas. São as especificações de uma poderosa máquina industrial, não de um homem girando um tubo de cobre. Os construtores da pirâmide dominavam a usinagem de alta precisão de rochas superduras. 4.500 anos atrás. Toda essa geometria, toda essa precisão não é para uma tumba. Nenhum faraó exigiria ou sequer notaria isso. Estas são as características técnicas de um instrumento complexo, disfarçado de túmulo. E isso nos leva a uma nova questão. Se a pirâmide não era um túmulo, para que servia? Você está gostando dessa análise? Considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso vai ser uma bênção para nós. Sua ajuda é muito importante. Até agora, nossa jornada nos mostrou que a Grande Pirâmide não poderia ter sido construída com a força e as ferramentas da Idade do Bronze. A matemática desmentiu a logística. A engenharia revelou uma precisão que beira o sobrenatural. Ficamos diante de uma obra que parece ter sido guiada por uma inteligência muito superior. Mas todo projeto dessa magnitude começa com um plano, um projeto mestre. E se a precisão que vimos na rocha, nos cortes e nos ângulos, fosse apenas um reflexo de uma precisão ainda maior, gravada não no solo, mas diretamente no céu? O complexo de Gizé vai muito além de um conjunto de túmulos. É um mapa congelado em pedra que aponta para um lugar específico e, mais inacreditável ainda, para um tempo específico em um passado tão remoto que desafia a própria história. Este é o 3º capítulo, e nós o chamamos de
O código nas estrelas. À primeira vista, a disposição das 3 grandes pirâmides no platô de Gizé parece estranha. As 2 maiores, de Quéops e Khafre, estão quase alinhadas. Mas a terceira, a de Miquerinos, é menor e visivelmente deslocada para o lado. Por quê? Por que quebrar uma simetria quase perfeita? Por décadas, os egiptólogos culparam o terreno ou o capricho de um faraó. Eles procuravam a resposta na terra, quando só precisavam levantar os olhos. Em 1994, o pesquisador Robert Bauval propôs uma hipótese que mudou para sempre nossa visão de Gizé. Ele sugeriu que a localização das 3 pirâmides replica exatamente a posição das 3 estrelas do cinturão de Órion. Nós inserimos essa teoria, conhecida como Teoria da Correlação de Órion, em nosso sistema Axioma, para uma verificação imparcial. O sistema sobrepôs o mapa de Gizé ao mapa do céu noturno. O resultado foi assombroso. A correspondência era perfeita. A maior pirâmide, a de Quéops, corresponde à estrela mais brilhante, Alnitak. A segunda, de Khafre, a estrela central, Alnilan. E a menor e deslocada, a de Miquerinos, corresponde com precisão à terceira e menos brilhante estrela, Mintaka. O desalinhamento, que parecia um erro, era, na verdade, um ato de genialidade, reproduzindo o padrão celestial com uma fidelidade absoluta. O axioma calculou a probabilidade de isso ser uma coincidência. A chance de uma correspondência em múltiplos níveis como essa, posição e brilho relativo, ser um acaso é menor que uma em 1 milhão. Não é uma coincidência, é um projeto. Mas a parte mais chocante ainda estava por vir. O mapa do céu não é estático. Devido a um fenômeno chamado precessão dos equinócios, o eixo da Terra oscila lentamente, como um peão gigante completando um ciclo a cada 25.920 anos. Essa oscilação muda a posição aparente das estrelas ao longo dos milênios. A correlação entre as pirâmides e Órion na época de Quéops, por volta de 2500 a.C., era boa, mas não era perfeita. Bauval se perguntou: existiu um momento no passado em que a correspondência foi absoluta? Para testar isso, uma simulação astronômica foi rodada para trás no tempo em busca do ponto de alinhamento perfeito. O sistema começou a rebobinar os milênios. 3.000 a.C., 4.000, 5.000. A imagem se tornava cada vez mais precisa. E então, na marca de 10.500 a.C., a simulação parou. Naquele momento, e apenas naquele momento, as estrelas do cinturão de Órion ocupavam no céu uma posição que duplicava com precisão matemática o plano das pirâmides na Terra. 10.500 a.C., 12.500 anos atrás. Essa data representa um desafio profundo para a cronologia histórica tradicionalmente aceita. De acordo com a cronologia aceita, nessa época não havia civilização. Era a Idade da Pedra, um tempo de caçadores e coletores vivendo em cavernas. E nos pedem para acreditar que nesse exato período, alguém desenvolveu o plano mestre para a estrutura mais sofisticada do planeta, codificando nele dados astronômicos de altíssima complexidade. O mapa, na verdade, é ainda maior. O rio Nilo corre ao lado do platô de Gizé, assim como a faixa brilhante da Via Láctea passa ao lado da constelação de Órion no céu. O axioma comparou a geografia do Nilo com a projeção da Via Láctea e, novamente, encontrou uma correlação inegável. O complexo de Gizé é um modelo tridimensional de uma porção do nosso céu, com as pirâmides sendo Órion e o Nilo sendo a Via Láctea. E este mapa aponta para uma data, 10.500 a.C. Como conciliar isso com as evidências que realmente apontam para a época dos faraós? O mistério se aprofunda com os chamados poços de ventilação. Sabemos que não são para ventilação, são miras astronômicas. E elas apontam para estrelas específicas, como Órion e Sírius, em suas posições exatas no céu, por volta de 2.500 a.C. É como uma placa de fábrica com a data de montagem. Então, temos um plano mestre datado de 10.500 a.C. e uma data de comissionamento
de 2500 a.C., um intervalo de 8.000 anos entre o projeto e a execução. O que isso significa? O axioma propõe um único modelo lógico, onde o projeto teria sido criado por uma civilização altamente avançada no 11º milênio antes de Cristo. 8.000 anos depois, os faraós do Egito encontraram essas estruturas, talvez as concluíram ou reformaram e se apropriaram de sua glória. Quéops não foi o arquiteto, foi no máximo o último mestre de obras. A pergunta agora é outra. Se esses projetistas possuíam tal conhecimento astronômico, que tipo de tecnologia eles usavam em seu dia a dia? As pistas estão por toda a parte, escondidas à vista de todos, e elas falam de um poder que a história oficial insiste em ignorar. Nossa investigação até agora nos levou a uma conclusão inevitável. Por trás do complexo de Gizé, existe uma inteligência com um domínio assombroso da matemática, da engenharia e da astronomia. Vimos que o trabalho era logisticamente impossível, a precisão era sobre-humana, e o plano mestre estava escrito nas estrelas, apontando para uma antiguidade impensável. Mas conhecimento, por mais avançado que seja, é inerte sem as ferramentas para aplicá-lo. Se eles podiam projetar com tamanha perfeição, precisavam de ferramentas para materializar essa perfeição. Se podiam calcular ciclos estelares de 26.000 anos, suas tecnologias iam muito além de cinzéis de cobre e cordas de fibra vegetal. Onde estão essas tecnologias? Onde estão as máquinas, as fontes de energia, os equipamentos? Os arqueólogos dão de ombros e insistem que não encontram nada além de artefatos primitivos. Mas e se estivermos procurando da maneira errada? E se as evidências estiveram sempre na nossa frente, mas não conseguimos reconhecê-las? Escondidas à vista de todos, disfarçadas de objetos rituais, catalogadas erroneamente como símbolos mitológicos. Chegou a hora de arrancar o véu que cobre essas testemunhas silenciosas. Abriremos o depósito de conhecimentos proibidos que a ciência oficial prefere manter trancado. Este é o 4º capítulo da nossa investigação. E seu nome é Artefatos de uma Tecnologia Perdida. Vamos começar com uma pergunta simples. Como os antigos egípcios iluminavam as câmaras profundas de suas tumbas e templos? Muitos desses espaços se estendem por dezenas de metros dentro da rocha sólida, onde reina a mais absoluta escuridão. As paredes e tetos desses locais são cobertos por pinturas delicadas e hieróglifos complexos. Para realizar um trabalho tão detalhado, é necessária uma fonte de luz brilhante e estável. A resposta oficial é que eles usavam tochas e lamparinas a óleo, mas essa resposta esconde uma contradição colossal. Qualquer chama aberta produz fuligem, uma camada preta e gordurosa que inevitavelmente se deposita nas paredes e principalmente no teto. No entanto, os tetos das tumbas no Vale dos Reis estão imaculados. Não há um único vestígio de fuligem. Décadas de teorias, como a do uso de espelhos para refletir a luz solar, foram derrubadas por experimentos práticos. A luz perde 99% de sua intensidade após algumas curvas em corredores estreitos. Então, que luz eles usavam? A resposta pode estar gravada nas paredes do misterioso Templo de Hathor, em Dendera. Em uma cripta subterrânea, encontramos um baixo relevo diferente de tudo na arte egípcia. Vemos figuras humanas segurando objetos enormes em forma de pera. Dentro de cada objeto, uma linha ondulada, parecida com uma serpente, se estende de uma ponta a outra. A base desses objetos repousa sobre um suporte em forma de flor de lótus, de onde sai um cabo grosso que leva a uma espécie de caixa. A egiptologia nos oferece uma explicação simbólica. É um mito da criação. Mas vamos olhar para essa imagem com os olhos de um engenheiro. O objeto em forma de pera é um bulbo de vidro com vácuo parcial. A serpente interna representa, na verdade, uma descarga elétrica, um filamento de plasma. A flor de lótus na base é um soquete, um isolador elétrico. O cabo grosso é um cabo de força, e a caixa é a fonte de energia. O elemento mais revelador é o pilar que sustenta tudo, conhecido como Pilar Djed. Oficialmente, um símbolo de estabilidade, mas sua forma, uma série de isoladores em uma haste,
é idêntica ao design de um isolador de alta tensão do século XIX. O Axioma comparou o relevo de Dendera com diagramas de dispositivos elétricos e encontrou uma semelhança quase perfeita com as primeiras lâmpadas de descarga de gás, como o tubo de Crookes, uma fonte de luz fria que não produz fuligem e é ideal para trabalhos em espaços confinados. Será que o que vemos em Dendera é mais do que um mito? Poderia ser um manual técnico? A imagem sugere um conhecimento sobre algo parecido com a luz elétrica. Se eles dominaram a luz, e quanto ao ar? Em 1898, em uma tumba em Saqqara, foi encontrado um pequeno objeto de madeira. Por décadas, ele ficou guardado no Museu do Cairo, rotulado como um pássaro de brinquedo. Mas ele não tem pernas nem penas. Suas asas possuem um perfil aerodinâmico claro, projetado para criar sustentação. E o mais importante, sua cauda é vertical, como o leme de um avião, não horizontal como a de um pássaro. Um estabilizador vertical serve para dar estabilidade direcional em voo, um conceito puramente aeronáutico. Nós criamos um modelo tridimensional exato do pássaro de Saqqara e o inserimos no Axioma para uma simulação em túnel de vento digital. A conclusão foi chocante. O objeto é um modelo altamente eficiente de um planador, com características de voo ideais. Não é um pássaro de brinquedo, é um modelo de uma aeronave. Para a luz e para o voo, é preciso energia. E aqui encontramos outra peça do quebra-cabeça, na antiga Mesopotâmia, a bateria de Bagdá. Um vaso de argila com um cilindro de cobre e uma haste de ferro, datado de cerca de 200 anos antes de Cristo. Quando preenchido com uma solução ácida, como suco de uva, ele produz uma corrente elétrica. É um fato comprovado. Eles conheciam os princípios da geração de energia galvânica. O Axioma analisou a probabilidade de a lâmpada, o planador e a bateria serem coincidências isoladas. A chance é estatisticamente nula. O sistema vê uma conexão clara. São fragmentos da mesma tapeçaria tecnológica perdida. Uma tecnologia baseada em eletricidade que explicaria como eles cortavam e perfuravam o granito com a precisão que vimos antes. Não com cobre, mas talvez com ferramentas ultrassônicas ou brocas de alta potência. A eletricidade era a chave, e a lâmpada de Dendera é a tomada que eles deixaram na parede da história. Nós encontramos os rastros. Em Dendera, a imagem de uma luz que não gera fumaça. Em Saqqara, o modelo de uma máquina voadora. Em Bagdá, a centelha de uma bateria química. Fragmentos de uma tecnologia esquecida, escondidos no coração do Egito. Até agora, nossa investigação esteve focada no Vale do Nilo, e nisso reside uma grande armadilha para o nosso entendimento. Corremos o risco de ver tudo isso como um milagre isolado, um fenômeno inexplicável que nasceu e morreu nas areias do deserto. Mas e se o platô de Gizé não for o epicentro, e sim apenas uma das capitais? E se a pirâmide não for uma obra única, mas apenas o nó mais famoso em uma rede planetária de construções megalíticas erguidas pela mesma mão? Para entender o quadro completo, precisamos expandir o mapa da nossa busca. Deixamos o Egito para trás e embarcamos em uma viagem pelos lugares mais enigmáticos do planeta. Estaremos procurando pela mesma assinatura tecnológica, pelo mesmo gênio da engenharia, pela mesma precisão impossível. Vamos reunir as provas da existência de um projeto único e global. Este é o 5º capítulo, e seu nome é A Assinatura de um Projeto Global. Nossa primeira parada: as alturas vertiginosas dos Andes, na Bolívia. Aqui, a quase 4.000 metros acima do nível do mar, no ar rarefeito onde até respirar é difícil, jazem as ruínas de Pumapunku. A ciência oficial as atribui à cultura Tiahuanaco, por volta do século VI da nossa era. Mas o que vemos aqui não tem relação alguma com a tecnologia dos povos andinos. Vemos os restos de uma construção modular, como um brinquedo de montar gigante que foi desmontado. O material é andesito e diorito, rochas vulcânicas duríssimas, quase tão resistentes quanto o diamante. Ferramentas de bronze são inúteis contra elas. Mesmo assim, o local está coberto por blocos gigantescos com formas geométricas perfeitas, superfícies polidas como espelhos
e ângulos de 90 graus tão precisos que parecem cortados a laser. O mais impressionante são os chamados blocos H. Dezenas de peças idênticas padronizadas, com um design complexo de múltiplos encaixes, sulcos e perfurações. Parecem ter saído da linha de montagem de uma fábrica de alta tecnologia. O Axioma analisou scans tridimensionais desses blocos. O sistema confirmou: o desvio de tamanho entre peças diferentes é menor que uma fração de milímetro. Isso é produção em massa de componentes padronizados. A análise dos furos revelou marcas de perfuração em alta velocidade. A tecnologia por trás de Puma Punku exibe a mesma assinatura de engenharia avançada que vimos nas caixas de granito do Egito. É o primeiro ponto no nosso mapa global. Agora, vamos mais ao norte, para o Peru, perto da lendária cidade de Cusco. Ali se erguem as muralhas de Sacsayhuaman, 3 fileiras de muros ciclópicos, construídos com blocos de calcário que pesam entre 100 e 200 toneladas. Alguns passam de 360 toneladas, mas não é o peso que choca, é o método. É a chamada alvenaria poligonal. Os blocos não são retangulares, cada um é um polígono único, com até 12 lados ou mais. E essas rochas assimétricas e imensas são encaixadas umas nas outras sem qualquer tipo de argamassa, com uma precisão tão absurda que não se pode inserir a lâmina de uma faca entre elas. Como? Como dar uma forma tão complexa a um bloco de 200 toneladas e depois encaixá-lo perfeitamente em seus vizinhos, como as peças de um quebra-cabeça tridimensional? O Axioma simulou o processo e concluiu que o método de tentativa e erro seria logisticamente absurdo. A única explicação é uma tecnologia capaz de amolecer a pedra ou de escaneá-la e cortá-la com perfeição na primeira tentativa. E aqui está o fato crucial. No topo desses muros megalíticos, os incas, que chegaram muito depois, construíram suas próprias estruturas, com pedras pequenas e irregulares unidas por barro. Eles encontraram essas muralhas, as admiraram como obra de deuses, mas não podiam replicar a tecnologia. É exatamente o mesmo cenário do Egito. Uma civilização posterior se apropriando do legado de uma muito mais antiga e avançada. A assinatura é a mesma. Atravessamos o maior oceano do planeta e chegamos à Micronésia, na cidade perdida de Nan Madol, um arquipélago de quase 100 ilhas artificiais construídas sobre um recife de coral, feitas de gigantescos blocos de basalto que pesam até 50 toneladas. O peso total do material ultrapassa 700 mil toneladas. O paradoxo é que na ilha vizinha não há basalto em tal quantidade, nem população suficiente, nem madeira para jangadas, nem tecnologia para tal feito. As lendas locais falam de magia, de pedras que voavam pelo ar. Nós descartamos a magia e perguntamos ao Axioma sobre a logística. A resposta mostrou que o projeto seria irrealizável com tecnologias primitivas. As lendas sobre pedras voadoras são a única forma que uma mente primitiva teria para descrever uma tecnologia que não compreendia, seja levitação sônica ou veículos de transporte avançados. Puma Punku, Sacsayhuaman, Nan Madol. O Axioma analisou os marcadores tecnológicos desses e de outros locais, como Baalbek no Líbano e Göbekli Tepe na Turquia. O veredito é final. A probabilidade de dezenas de culturas isoladas terem de forma independente inventado e depois esquecido o mesmo conjunto de supertecnologias é zero. Isso nos leva a considerar a possibilidade da existência de uma civilização global na pré-história. Nós vemos suas obras, mas não os vemos. Onde eles estão? Esta pergunta nos leva a buscar respostas não mais na pedra, mas na memória mais antiga da própria humanidade. Até este momento, agimos como engenheiros e geólogos. Pesamos as pedras, medimos os ângulos, analisamos os rastros de máquinas impossíveis, reunimos provas irrefutáveis de uma civilização pré-histórica, com uma assinatura tecnológica espalhada por todo o planeta, de Puma Punku ao Egito, de Baalbek a Nan Madol. Vemos suas obras, grandiosas, silenciosas, incompreensíveis. Mas não vemos seus rostos.
Quem eram eles, esses arquitetos do mundo? De onde vieram e para onde foram? As evidências materiais nos trouxeram a um beco sem saída. A pedra guarda o segredo de como foi cortada, mas não revela o nome de quem a cortou. Portanto, hoje, somos forçados a recorrer a um arquivo diferente, um arquivo não material. A única biblioteca que sobreviveu a dilúvios e eras glaciais, a memória coletiva da humanidade. Vamos mergulhar no mundo das lendas mais antigas, dos mitos e dos textos sagrados. Não buscaremos neles metáforas poéticas, mas crônicas históricas codificadas. Porque toda lenda, no fundo, contém um eco da verdade. E hoje, vamos explorar como esses ecos, vindos de todos os cantos da Terra, parecem apontar para a mesma e chocante possibilidade. Este é o 6º capítulo, e nós o chamamos de O Sussurro dos Mitos Universais. Nossa busca começa no berço da civilização, na Mesopotâmia. Os antigos sumérios nos deixaram milhares de tábuas de argila, e quase todas elas afirmam a mesma coisa. Dizem que o conhecimento, a civilização, a agricultura, a escrita, as leis e a astronomia não foram invenções humanas. Foi um presente de seres que vieram dos céus. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, e se traduz literalmente como aqueles que do céu para a terra vieram. Os textos descrevem sua chegada em um passado profundo, quando a humanidade ainda era selvagem. Eles não eram espíritos etéreos ou deuses alegóricos, eram descritos como seres de carne e osso, que comiam, bebiam, construíam e até guerreavam. Nós inserimos os principais textos sumérios no Axioma para uma análise semântica, filtrando a mitologia para extrair o núcleo da informação original. O sistema detectou marcadores tecnológicos recorrentes. Os textos mencionam suas barcas celestes ou navios brilhantes. Descrevem suas armas que produziam um brilho como o do relâmpago e transformavam inimigos em pó. Mencionam ferramentas com as quais cortavam as montanhas como se fossem queijo. Esta não é a linguagem do mito. É a linguagem de um homem primitivo tentando descrever alta tecnologia. Uma barca celeste é uma aeronave. Uma arma, como o relâmpago, é uma arma de energia. As ferramentas que cortam montanhas são as mesmas máquinas cujos rastros encontramos em Gizé e Pumapunku. Agora viajamos para a América Central. A principal divindade dos maias e astecas era Quetzalcoatl, a serpente emplumada. As lendas dizem que ele chegou do mar em um barco que se movia sem remos. Era um homem de pele clara e barba, que ensinou astronomia, matemática e arquitetura às tribos. No alto dos Andes, encontramos uma história quase idêntica. O deus civilizador Viracocha, também descrito como alto, de pele clara e barbudo. As lendas dizem que foi ele quem construiu as estruturas ciclópicas de Tiahuanaco e Pumapunku em uma única noite, usando o poder do som para mover as pedras. Após sua missão, ele partiu sobre as águas do Pacífico, prometendo retornar. Nós demos ao Axioma a tarefa de comparar os mitos de deuses civilizadores de todo o mundo. O sistema processou mais de 500 lendas dos 5 continentes. O resultado foi esmagador. Apesar das enormes diferenças culturais, uma mesma narrativa se repete em quase 80% dos casos. Ela sempre envolve 5 elementos-chave. O primeiro é que os deuses chegam de outro lugar, do céu ou do mar. Segundo, eles têm uma aparência diferente da população local. Terceiro, eles trazem conhecimentos e tecnologias que transformam a sociedade. Quarto, são eles os construtores das estruturas megalíticas. E quinto, ao final de sua missão, eles partem, mas quase sempre prometem voltar. Dos Anunnaki sumérios e do deus egípcio Thoth, ao Viracocha peruano e aos titãs gregos, ouvimos a mesma história contada em línguas diferentes. O Axioma concluiu: a probabilidade de dezenas de culturas isoladas terem inventado por acaso o mesmo arquétipo complexo é nula. Seria isso uma coincidência? Ou o reflexo de um evento real e global? Talvez nossos ancestrais tenham testemunhado algo que hoje chamamos de paleocontato. Eles conheceram os representantes de uma civilização mais avançada. Agora,
Os dois fluxos de evidências, o material e o imaterial, se encontram. Aqueles a quem nossos ancestrais chamavam de deuses eram os mesmos engenheiros e arquitetos cujas obras investigamos. Anunnaki, Viracocha, os Sete Sábios, são nomes diferentes para o mesmo grupo. Eles chegaram à Terra com um propósito. Eles possuíam tecnologias que, aos olhos do homem primitivo, pareciam magia. Eles criaram a rede global de estruturas que chamamos de megalítica. Eles nos deram o empurrão inicial e depois, por algum motivo, partiram. E se os mitos não forem apenas contos de fadas? E se forem um eco, distorcido pelo tempo, de um dos eventos mais importantes da história da nossa espécie? Mas isso levanta a questão final e mais profunda. Por quê? Qual era o objetivo de todo esse trabalho titânico? Isso nos força a fazer a pergunta final. Se não eram tumbas ou templos para os deuses, seriam então máquinas dos deuses? Para responder, precisamos deixar os mitos e abraçar a física. Nós trilhamos um caminho incrível. Desmantelamos a história oficial. Deciframos um mapa estelar gravado na Terra. Encontramos as impressões digitais de uma tecnologia avançada e ouvimos o eco de um contato ancestral nos mitos de todos os povos. Chegamos à conclusão de que os megálitos do nosso mundo são o legado de uma civilização global, provavelmente de origem externa. Mas a questão fundamental persiste. Por quê? Qual era o propósito final deste projeto colossal? Para responder, precisamos parar de ver essas estruturas como monumentos mortos e começar a vê-las como o que elas provavelmente são: máquinas, dispositivos funcionais. Hoje deixamos de lado a arqueologia e a mitologia para falar a linguagem da física. Vamos analisar os materiais, a estrutura e a localização das pirâmides para desvendar sua verdadeira função. Este é o capítulo final da nossa investigação, e nós o chamamos de a rede de energia planetária. O primeiro indício está no material. As câmaras internas da Grande Pirâmide são feitas de granito de Assuã. Por que granito e não o calcário abundante? A ciência oficial diz que era por ser bonito e durável. Essa é a resposta de quem não quer ver. Em um dispositivo de alta tecnologia, a escolha do material é ditada pela função. O Axioma analisou a composição do granito de Assuã. O sistema destacou imediatamente seu componente principal. Mais de 55% é quartzo cristalino. O quartzo tem uma propriedade única chamada efeito piezoelétrico. Quando comprimido ou submetido a uma vibração, ele gera uma carga elétrica. E o inverso também é verdadeiro. Agora imagine a Câmara do Rei. Dezenas de toneladas de granito rico em quartzo, sob a pressão de milhões de toneladas de pedra acima. E se essa pressão for parte do projeto? E se a própria Terra for a fonte de vibração? Nosso planeta vibra constantemente, em frequências muito baixas. É o seu pulso natural. O Axioma simulou o que aconteceria se a Câmara fosse um ressonador gigante, sintonizado com o pulso da Terra. O resultado foi uma imagem incrível. As vibrações da crosta terrestre, amplificadas pela massa da pirâmide, fariam o quartzo no granito vibrar em uníssono. Pelo efeito piezoelétrico, essa vibração mecânica seria convertida em energia elétrica. Isso transforma a Câmara do Rei no coração de uma usina geomecânica. Mas para onde ia essa energia? A pirâmide é construída com dois tipos de calcário. O revestimento externo, polido, era um excelente isolante elétrico. Os blocos internos, mais porosos e com alto teor de magnésio, tinham propriedades de semicondutor. A pirâmide inteira funcionava como um gigantesco capacitor, um gerador de granito no centro, uma camada semicondora ao redor e uma casca isolante por fora. Os poços de ventilação, perfeitamente retos, não eram para o ar. Eram guias de onda que canalizavam a energia gerada para o topo. A pirâmide era coroada por uma peça de elétron, uma liga de ouro e prata, um dos melhores condutores que existem. A pirâmide não era apenas uma usina. Era um transmissor de energia sem fio em escala planetária. E isso nos leva de volta ao nosso mapa global. O Axioma analisou a localização dos principais sítios megalíticos do mundo, não pela geografia, mas pela geofísica. Uma verdade chocante emergiu. Gizé, Stonehenge, Machu Picchu
a Ilha de Páscoa. Nenhum deles está localizado ao acaso. Estão posicionados em pontos únicos, sobre falhas tectônicas, em nós da rede geomagnética da Terra ou sobre depósitos de quartzo. Sua localização foi escolhida com o mesmo critério que usamos hoje para construir usinas de energia. Todas essas estruturas são componentes de uma única rede energética que envolvia o planeta, capaz de extrair, converter e transmitir a energia da própria Terra. Estamos olhando para os restos de uma antiga rede elétrica que alimentava a civilização dos deuses. Uma rede limpa e poderosa, muito além da nossa. Isso explica tudo. A escolha dos materiais, a estrutura interna, a localização precisa. Mas também nos leva à pergunta mais sombria de todas. Se eles possuíam tal poder, por que desapareceram? O que poderia destruir aqueles que controlavam a energia do planeta? Teria sido uma catástrofe, uma guerra ou uma partida deliberada. Lendas como a de Atlântida, que falam de um cataclismo causado pelo uso indevido de cristais de energia, podem ser uma memória distorcida de uma falha catastrófica nessa rede. Um evento que mergulhou o mundo em um período de esquecimento, uma amnésia global da qual a humanidade está apenas agora começando a despertar. Nossa investigação termina aqui. Começamos com uma pilha de pedras no deserto e chegamos às origens da própria consciência. Provamos que nossa história não é uma linha reta de progresso, mas um drama de escala cósmica, com atos de criação, glória, destruição e esquecimento. Nós vivemos no entreato. O que vem a seguir depende de nós. O legado dos construtores não é uma tecnologia, mas uma escolha. A escolha entre nos atermos à narrativa familiar ou ousar explorar uma perspectiva que pode mudar tudo. Eles nos deixaram um mapa das estrelas gravado em pedra. Mas o caminho até essas estrelas nós teremos que construir por conta própria. O trabalho do axioma está concluído, mas o seu trabalho, o trabalho de assimilar esta verdade, está apenas começando. Pense, analise e olhe para o mundo com novos olhos. Porque agora você sabe. Se você gostou deste relato, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar investigando temas como este. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto nos comentários e saber de que cidade você nos acompanha. Obrigado por assistir.